Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa segunda-feira, 14 de julho. Na tarde de hoje, no estádio Newton Santos, tivemos a coletiva de apresentação do novo técnico do Botafogo, David Ancelotti, que ao lado de John Textor, respondeu uma série de questionamentos da imprensa, justamente para a gente poder conhecer um pouquinho melhor o seu perfil, aquilo que ele pensa dessa oportunidade, aquilo que ele pensa para o Botafogo, que ele deseja alcançar. E nesse vídeo daqui, claro, eu quero trazer alguns destaques, comentando a minha impressão a respeito do treinador, que de antemão já digo, é a mais positiva possível. Além disso, quero conversar com vocês também sobre o mercado da bola. Afinal de contas, temos atualizações. Gregory, Danilo do Nottingham Forest, o Dantas do Novo Horizontino, enfim. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada eu peço por gentileza, deixa o seu like. Se o botão hypar aparecer na sequência, clica nele também, porque assim o YouTube vai distribuindo melhor o conteúdo. Mais torcedores, mais botafoguenses passam a conhecer o nosso trabalho e dessa forma a gente pode seguir crescendo. Estamos agora mirando os 61 mil inscritos, já ultrapassamos os 60.400, então estamos caminhando nessa direção e com o apoio de vocês chegaremos lá. Quem sabe, ainda nessa temporada, 70 mil inscritos aqui no Fala Fogão. Vai ser realmente sensacional, uma marca histórica. Dito isso, Fogão, vamos em frente. Olha, antes de falar sobre David Ancelotti, a sua coletiva de apresentação, eu entendo que é super bacana a gente já falar sobre o mercado da bola. Afinal de contas, todo botafoguense quer saber quem vai chegar, quem vai sair. O Gregory vai para o Al Rayyan, não vai? Como é que está essa situação? Vamos falar sobre isso, só que antes começarei pelo Dantas, zagueiro do Novo Horizontino, atleta de 1,89 m, que o Botafogo tem interesse, quer a sua contratação. O Novo Horizontino aceitou a proposta de 8 milhões de reais, diferente do que tinha sido noticiado anteriormente, com um porém, e isso fez o Botafogo repensar. Deve oferecer uma nova proposta com valores superiores, porque o Novo Horizontino até topa os 8 milhões, desde que o zagueiro só seja liberado no fim do ano. O que para o Glorioso, claro, não faz sentido. A gente vendeu o Jair para o Nottingham Forest e agora a gente precisa fazer a reposição. O Bastos, caso estivesse disponível, ele poderia fazer com que o Botafogo visse essa situação de uma outra forma. Mas não é o caso. O Bastos está se recuperando e a estimativa é de pelo menos 3 meses. Quando o Bastos voltar a ficar à disposição, a temporada vai estar pegando fogo. Então a gente realmente precisa de alguém que já chegue com capacidade física para, caso necessário, entre no lugar ali do Caio Pantaleão ou Caio Fernando, como prefere ser chamado. Então o Botafogo deve aumentar o valor dessa proposta, justamente para convencer o Novo Horizontino a liberar o atleta neste momento. Agora, o Botafogo não quer esperar até dezembro, contando com o atleta só para 2026. Vamos acompanhar os desdobramentos. E olha, por falar em desdobramentos, também precisamos acompanhar o que vai acontecer no caso Gregory. Ele jogou contra o Vasco, foi bem inclusive, treinou normalmente hoje, é bom que se diga, né? O Gregory vem adotando uma postura super profissional, que é o mínimo que a gente espera, não está fazendo nada assim extraordinário, tem contrato com o Botafogo. Se não resolveu a vida ainda em relação à sua transferência, tem que seguir trabalhando normalmente, né? Não vamos aqui também falar, meu Deus, olha que impressionante, ele foi treinar. Não, não é o caso. Mas estamos destacando porque vida segue normal. Isso precisa ser comentado. Mas qual é o ponto agora nessa negociação do Botafogo com o Al Rayyan? O Al Rayyan, ele tinha sinalizado ao staff do Gregory e também ao Botafogo que ele pagaria à vista a multa. Mas você já sabe que isso não aconteceu. Quando devolveram a minuta contratual, colocaram lá que seria parcelado. Mas o Botafogo não concorda com isso. E quando eu falo Botafogo, especialmente da figura de John Textor. O Textor, não é segredo para ninguém, ele não gosta de ser o personagem que vai atrapalhar os planos de um atleta. Ah, minha independência financeira, pô, vou ganhar muito mais lá no Al Rayyan e tudo mais. O Textor entende tudo isso. E, claro, não vai ficar aqui querendo prejudicar o Gregory. Porém, e corretamente, os interesses do Botafogo precisam ser respeitados e preservados. Então, a postura do Al Rayyan de ter mudado aquilo que tinha sido acordado e ter enviado uma minuta com mudança nos termos, essa postura super desagradou.
E o Botafogo, nesse momento, ele vai fincando o pé, vai batendo o pé de só vou liberar caso me apresente as garantias bancárias de que será pago à vista. No momento que essas garantias bancárias forem apresentadas e estiver lá na minuta direitinho, conforme tem que ser, aí o Textor assina a liberação do atleta. Era esperado, inclusive, que o Gregory pudesse ser liberado para viajar lá para o Al Rayyan no domingo, posteriormente ao Clássico. Enquanto isso não se resolve, ele segue treinando normalmente e pode, mais uma vez, ser utilizado pelo Ancelotti para a quarta-feira. Importante destacar aqui, na informação, né, sobre a possibilidade de saída do Gregory, o seguinte. Esse é um detalhe importante e o crédito aqui é do GE, tá? Só para dar o crédito a quem trouxe a informação. Mas é importante destacar que o Gregory não está forçando a barra, muito embora a gente não possa deixar de comentar que a postura do seu empresário, e aí sim o jogador acaba tendo um certo envolvimento, não dá para simplesmente, mas eu não sabia, quem conduz isso é meu empresário, mas o empresário responde pelo jogador, certo? Se o empresário está fazendo um certo jogo daqui e dali, cabe ao Gregory chegar para ele, uma vez que eu entendo o jogador é o chefe nessa relação, ou pelo menos deveria ser, cabe ao jogador chegar e sinalizar, olha, o acordo é o acordo, combinado não sai caro. Se o Al Rayyan disse vai pagar à vista, não vamos aqui querer forçar uma barra para o Botafogo, né? Vamos ver o que vai acontecer, temos que aguardar. Agora, se o Gregory de fato sair, conforme parece vai acontecer, acredito que em algum momento o Al Rayyan vai cair na real e o Arthur Jorge também deve chegar e falar alguma coisa por lá. Se de fato acontecer essa saída, a Eagle já está agindo, não necessariamente pensando numa contratação que é para o Botafogo. Na verdade, seria uma contratação para o Lyon. Mas como o Lyon está todo enrolado por lá, mesmo que tenha resolvido a sua vida com o DNCG, talvez possa ocorrer aquela velha história de um atleta ser contratado, fica aqui alguns meses e depois vai para o Lyon. Eu estou me referindo ao Danilo, que foi revelado pelo Palmeiras, joga hoje no Nottingham Forest, estava para ir para o Lyon, mas devido à situação do Lyon, pode existir um jogo de cintura ali para tentar colocá-lo no Botafogo. O atleta e seu staff não estão convencidos de que, né, jogar no Botafogo é o melhor movimento. Por quê? Porque o Danilo ele tem grande carinho pelo Palmeiras. E anteriormente ele havia sinalizado de que no Brasil ele gostaria de, voltando a jogar aqui, jogasse no Palmeiras. Agora, no futebol, a gente sabe que nem sempre isso dura, não é verdade? No futebol, às vezes surge uma baita proposta, o que você faz? Você acaba aceitando, olha, você não vai poder vir para o Lyon agora, mas você pode jogar no Botafogo aqui 4, 5 meses e na temporada que vem você está aqui. É o tempo para a gente resolver, mas a gente já acerta a sua contratação. Porque o que acontece? Lá no Nottingham Forest, o Danilo não vai ter espaço. Não vai ter espaço. A verdade é essa. Agora, qual vai ser a decisão em relação ao staff do jogador e ao próprio atleta? Aí a gente vai ter que aguardar. Mas existe sim essa possibilidade e também trazendo aqui a informação também é do GE, tá? Então vamos acompanhar o desdobramento, mas se o Gregory sair, vai chegar um jogador mais jovem, independente de ser o Danilo, tá? Acredito que vai ser um jogador mais jovem porque vai ser a chance de você rejuvenescer a posição. Você pode colocar o Alan por ali para jogar na do Gregory. Você contrata um atleta com seus 23 anos de idade no máximo para poder desenvolvê-lo e depois fazer aquela venda futura. Então imagino que independente de ser Danilo ou não, seja um atleta jovem. Danilo que por sinal, deixa eu até dar um confere aqui, ele é jovem. Não sei qual é a idade exatamente dele, 24 anos de idade, né? Então tá ali na faixa do que a gente está imaginando. Mas acredito que vai ser assim que vai acontecer. A menos, é claro, que o Al Rayyan dê para trás, não tenha como apresentar as tais garantias bancárias, e aí, nesse caso, o Botafogo não vai liberar o Gregory lá para o Catar. Então, vamos acompanhar conforme eu disse. Agora, falando sobre David Ancelotti. Olha, tem declaração do David Ancelotti que eu queria destacar aqui, porque é uma declaração que, sim, pode ser protocolar e tal, mas é sempre interessante de ouvir. Você vai entender. Abre aspas para David Ancelotti. Seguramente, falando de valores do clube, a ambição, a paixão, a coragem, ser um clube diferente, estamos alinhados. No futebol de hoje, um time tem que jogar bem
e saber fazer muitas coisas para ganhar, ser organizado, disciplinado. Vamos trabalhar duro para conseguir. Acredito que os jogadores têm que representar os valores do Botafogo. O sistema pode mudar, mas isso tem que ser claro, jogar com coragem. Somos um time campeão, temos que jogar com coragem e personalidade, com todos os valores que esse clube representa. Aquela declaração que, meu irmão, soa como música para os nossos ouvidos. Sim, pode ser clichê, o cara não vai chegar numa coletiva e falar nada diferente disso, ele vai ter um discurso bacana, mas é para acontecer dessa maneira mesmo. É para acontecer assim. Um treinador chegar e demonstrar que ele tem essa convicção de ter coragem, ambição. Ele, inclusive, fala sobre ter um time inteligente. E aqui eu acrescento. Abre aspas novamente para David Ancelotti. Como falei antes, tem que ser um time que sabe ganhar de distintas formas. Mas claramente queremos ser um time que joga futebol vertical. Um futebol que gostem os torcedores do Botafogo, que tenha ambição, que tenha coragem. Os valores do clube são muito importantes para mim. São muito claros para os jogadores também. Queremos jogar um futebol que possa representar os torcedores do Botafogo. Depois, no futebol, a gente tem que se adaptar ao contexto do jogo também. Eu acredito que, para ganhar, uma equipe inteligente é uma equipe que sabe se adaptar. Extremamente importante se adaptar dentro das partidas, né? Você pode ir para o jogo, para o confronto com uma dada ideia, com um dado plano, e de repente na partida as coisas não estão saindo como você visualizou, como você idealizou. E você precisa saber se adaptar rapidamente ao contexto. O Botafogo precisa voltar a ser o tal camaleão, né? E a gente falou sobre isso aqui no ano passado, não sei se você vai lembrar, que a equipe do Botafogo parecia um camaleão. Quando precisava reter a posse da bola, retia, mas quando precisava ser vertical, era. E a gente sabia entender as nuances de uma partida, mesmo que nem sempre a gente tenha vencido, porque assim é o jogo, né? Assim é o esporte. Mas essas duas falas do David Ancelotti muito me animam e geram confiança também. É importante, no meu ponto de vista, quando você está escutando um novo treinador falar, que você sinta firmeza naquilo que ele está dizendo. É claro que a gente ainda vai ter vários desdobramentos em relação a essa relação, né? Ancelotti e a torcida do Botafogo. As coletivas pós-jogo, em momentos de derrota, em momentos de empate, em momentos em que era para a gente vencer, mas a gente não conseguiu. Como que vai ser o discurso do técnico? Tudo vai ser novidade, para ele e para a gente. Né? Para a gente, porque, afinal de contas, vai ser o primeiro contato ali com o técnico depois de uma partida. E para ele, porque, de fato, a vivência vai começar agora, mesmo que ele seja mega experiente enquanto auxiliar técnico do Carlo Ancelotti durante muito tempo, mas vai ser também uma novidade, como é que ele vai reagir a questionamentos, de repente quando tiver uma pergunta mais dura, mais firme, como que vai ser a postura dele. Tudo isso a gente vai descobrir com o tempo. O que eu espero, e aí, irmão, tem muito de feeling de torcedor. Eu tô com um sentimento, e sim, é baseado em absolutamente nada, é puro sentimento de torcedor, mas eu tô com um sentimento, com aquele feeling de que vai dar bom, mano. De que vai dar bom. É uma energia diferente, assim, sabe? Que nesse momento eu tô sentindo em relação ao Botafogo. Vão chegar novos jogadores. O treinador que chega, jovem, 35 anos, querendo muito se provar, querendo muito mostrar o seu valor, alinhado aos valores do Botafogo, e tendo como precursor ali, no Botafogo, o Renato Paiva, que foi criticado pelo texto, justamente pelo quê? Por abrir mão dos seus princípios. Se o seu antecessor acabou demitido por conta disso, não é você que vai repetir o erro. Certo? Então a questão de ver um Botafogo corajoso, com ambição, jogando com inteligência, adaptável aos diferentes contextos de uma partida, dentro, fora de casa, mas buscando ter uma identidade, é o que eu estou esperando para agora. É realmente o que eu estou esperando para agora. Não tem muito tempo para trabalhar. O David Ancelotti, inclusive, falou sobre essa questão de calendário e eu faço questão de trazer aqui para vocês. Abre aspas. Acredito que a tendência do futebol no mundo inteiro é assim. Minha experiência na temporada passada com o Real Madrid foi de mais de 70 partidas. Costumo treinar em um clube que joga tanto. Não vai ser um problema, mas é um problema geral, porque a qualidade dos jogos vai baixando. Acredito que também, na última Copa do Mundo, o clube pôde se ver que as equipes
né, na última Copa do Mundo de Clubes, melhor dizendo, pôde-se ver que as equipes, sobretudo as equipes europeias, chegaram um pouco cansadas. A qualidade dos jogos não era sempre a melhor. Futebol brasileiro é um jogo atrás do outro, a gente sabe como é que funciona. Agora, não creio que o David Ancelotti vai ficar usando isso como muleta, tá? Se ele já vem de uma liga onde o Real Madrid teve mais de 70 jogos, então ele já está habituado a isso. Não dá para agora usar isso como desculpa, né? Como muleta, conforme eu disse, por conta de um eventual insucesso aqui e ali. E a gente sabe, não vai ser sempre que a gente vai vencer. A gente espera que a gente possa, claro, conquistar coisas importantes. Mas o futebol não é feito só de vitórias. E o próprio treinador disse, né? Ele vai errar em algum momento. Natural, é de ser humano. Ele vai errar, ele vai pensar uma coisa e não vai dar certo. Mas que a gente possa ver muito mais acertos do que erros, né? Que o saldo seja muito mais positivo do que negativo, e eu acredito que será, sinceramente, acredito que será. Chamou a atenção de todo mundo o fato do David Ancelotti falar português tão bem, e mais atenção ainda o fato dele falar que quando ele chegou na seleção brasileira agora no meio do ano, ele não sabia nada de português, mas agora já está falando desse jeito. Realmente tem uma facilidade para aprender um novo idioma que é impressionante. Sobre a questão da idade, aproveitando aqui para trazer também a declaração do treinador, ele disse o seguinte, ó, abre aspas, é verdade que sou jovem, mas tenho muitos anos trabalhando no futebol. Então agora é verdade que cheguei a semana passada e os profissionais do clube procuram me ajudar muito. Gosto muito da ajuda da comissão, os analistas de desempenho, para ter informações sobre as equipes daqui. E tem informações muito boas, minha comissão técnica também. Então, ser jovem tem suas coisas positivas e também coisas que posso cometer erros. Vou cometer erros, tenho que cometer erros para crescer, mas todo mundo, estamos em um ambiente onde todo mundo está crescendo. Como clube, eu como treinador, quero crescer do lado do Botafogo também. Foco total no glorioso e naquilo que é o mais importante agora, é o Botafogo se preparar da melhor forma possível para os confrontos. Tem tantas outras declarações que foram dadas pelo treinador, eu só destaquei algumas aqui, vale muito a pena você acompanhar na íntegra coletiva lá do David Ancelotti na Botafogo TV, mas por hora aqui era o que eu queria realmente trazer de informação para vocês, porque são declarações importantes, fala sobre calendário, sobre sua faixa etária, um treinador muito jovem, fala sobre os valores do Botafogo, seu alinhamento com isso e o estilo que ele quer implementar na equipe do Botafogo. Espero um Botafogo, o Ancelotti Way, conforme o texto falou, um time vertical, ousado, porém inteligente. Tem hora que é para acelerar, tem hora que é para trabalhar essa bola com um pouco mais de tranquilidade. Então, que a gente possa ver isso se apresentando dentro de campo, né? Por hora é só, Fogão. Quero saber a sua visão. Tá confiante também para essa sequência do David Ancelotti? Eu, sinceramente, tô. É uma questão de feeling. Sei lá, tô achando que vai dar bom, irmão. Tô achando que vai dar bom. Que assim seja, na verdade. Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!